Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este 24º domingo do tempo comum que estamos celebrando, e celebrando de forma mais solene, deve-se para nós, da Paróquia Sagrada Família em Bagé, revestir-se sempre deste amor, deste carinho, deste zelo pela liturgia, que é serviço prestado a Deus. E nós o fazemos neste segundo domingo de setembro, porque foi num segundo domingo de setembro, há 37 anos atrás, que esta paróquia foi fundada. Esta paróquia, que é uma das mais extensas da cidade de Bagé e que participa naquela parte, digamos, triste desta região, na qual muitos se declaram católicos, cristãos e sequer sabem aonde fica a igreja. Neste domingo, que como todo domingo é dia do Senhor e dia da família, nós nos recordamos aqui com muitas vezes a oração elevada, especialmente por aqueles que ainda não descobriram o Senhor. Por que é que nós celebramos o domingo de forma especial, como nos ensinou o saudoso Papa João Paulo II, como dia do Senhor e dia da família? Porque existe uma coisa chamada gratidão, que entre nós é muito prezada, mas nós nem sempre somos gratos, e nós queremos, com esta Santa Liturgia, agradecer a Deus, primeiramente porque, pela decisão de um bispo, tivemos aqui uma paróquia extensa, ponteada de comunidades que ainda não reconhecem a sua casa-mãe, que ainda vivem fechadas em si, mas, ao mesmo tempo, uma paróquia significa uma proximidade entre irmãos, que se reúnem para louvar a Deus, para agradecer os benefícios e, acima de tudo, exercitar a gratidão. É aqui, no nosso tempo improvisado, futuramente no nosso tempo restaurado, em que nós nos reunimos como irmãos para exercer a gratidão no mais alto grau que um ser humano pode fazer. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus diz que devemos amá-lo sobre todas as coisas. E no domingo, de modo especial, nós publicamente damos mostras de que queremos cada vez mais amar o Senhor. É um dever de gratidão acima da gratidão que possamos ter para com qualquer pessoa. Os santos e santas de Deus nos ensinam que a gratidão que nós devemos a Deus, ela excede, ela é acima de qualquer gratidão humana, porque é uma gratidão devida. Nós devemos isto ao Senhor. Portanto, o nosso domingo não pode ser pontuado por festas, por aniversários, por visitas. O nosso domingo deve ser pontuado desde o início da manhã, pelo louvor incessante a Deus, que se realiza de modo supremo e absoluto na renovação do sacrifício de Cristo na cruz em cada Santa Missa. Depois, sim, como família, podemos e devemos viver. É isso também deste primeiro mandamento que decorre o outro mandamento que diz que devemos santificar o domingo e os dias sagrados. Santificar o domingo não é apenas ir à Santa Missa, mas é primeiramente ir à Santa Missa, não colocar outro compromisso antes da Santa Missa. Depois, santificar o domingo e santificar os dias santos, vivê-los de modo santo, é lembrar que todas as nossas atitudes em casa devem ser atitudes de santificação. Olhemos nossas casas e as casas daqueles que conhecemos. Muitas vezes o domingo é o domingo, o dia da festa particular. É o domingo do churrasco. É o domingo de ficar amofinado, atirado como um bicho morto sobre um sofá olhando a televisão. E muitas vezes as famílias, até mesmo já no domingo, já não se reúnem para rezar juntas, seja no templo, seja em casa. Cada um já vive a sua vida de forma desagregada. Mas o Senhor nos recorda, e nos recordou hoje, especialmente,
por esta segunda leitura da carta de São Tiago, sobre a fé que tem obras e a suposta fé que não tem obras. Obra maior que nós como seres humanos podemos fazer é o culto, a adoração a Deus. Porque então nós reconhecemos quem somos e de onde viemos, de que mão nós saímos e para onde devemos um dia voltar. Na carta de São Tiago ouvimos esta frase que nos bate não como um martelo, mas como uma marreta na cabeça e nos diz: a fé sem obras é morta. Se nós perguntarmos para esta multidão nos últimos anos, lá pelo ano 2000, o IBGE passando por aqui contou na região da nossa paróquia 25 mil pessoas que se autodeclararam católicos. Deveriam se declarar não católicos, mas caóticos, porque não vivem a sua fé. E se perguntarmos hoje para eles, provavelmente no próximo ano teremos novamente um censo do IBGE, outros mais, muito mais se declararão católicos, mas sequer cumprem a obrigação mínima do domingo. Falta de catequese? Talvez. Falta de conhecimento de Deus? Com certeza. E então esta fé que dizem ter é uma fé vazia, uma fé nebulosa, é uma fé que não conhece em quem crê e no que crê. Há muitos anos atrás, quando eu estudava em Roma, um ex-núncio brasileiro, aquele homem sacerdote, bispo, que é encarregado pelo Papa de representá-lo, ele me dizia: eu trabalhei anos no Brasil e o brasileiro tem muita fé. Talvez eu não tenha encontrado povo com maior fé, diz ele, mas tem tanta fé que não sabe no que crê. Ou seja, ele dizia isso como uma piada, e é uma triste piada, que as pessoas dizem: eu tenho fé, mas não sabem no que creem, e por isso elas fazem uma mescla de credos. É o que nós chamamos de sincretismo. Elas acreditam em superstições, elas acreditam que tal coisa é boa ou ruim segundo a sua falta de critério. Tudo aquilo que precisamos saber está bem claro na Sagrada Escritura, está bem claro no ensinamento do magistério, está bem claro na tradição dos apóstolos, mas quem não conhece nada disso, como vai saber no que crer? E portanto não tem uma fé reta, tem uma fé torta, não sabe no que crê e portanto vive de qualquer maneira. A carta de São Tiago nos diz sobre este momento em que a igreja nascia e se fortalecia, e os irmãos nossos em Deus, hebreus, judeus, diziam: nós temos fé, vocês não, vocês são uma coisa nova que está surgindo. E então São Tiago vai dizer: mas onde é que estão as obras de vocês? Que história é essa de dizer que tem fé e não praticar? Portanto, a primeira obra que nós devemos, prestemos atenção no verbo, devemos praticar é o culto e a adoração a Deus, como o Senhor nos mandou fazer, em comunidade, todo domingo, como os apóstolos nos ensinaram. Por isso São Tiago vai dizer, com um exemplo simples e bem prático: se alguém pede comida, se alguém reclama que não tem as vestes necessárias, vocês vão dizer para eles: vá lá para a tua casa, enche a tua barriga, sacia-te, aquece-te com uma boa roupa? Palavras não mudam nada. Palavras não mudam a realidade deste irmão que passa fome, passa sede, sofre e tem necessidade. E quantas vezes nós ouvimos, eu especialmente ouço, com o coração doído quando escuto cristãos que veem situações terríveis que outros passam, e essas pessoas dizem: alguém tinha que fazer algo, como que esperando o chamado Papai Estado que resolva.
que a prefeitura resolva, que o governador resolva, que o presidente resolva. Não é comigo, não é conosco. Cada atitude prática que nossos irmãos esperam de nós, é de nós que eles esperam. Seja a presença do Senhor manter-se entre nós, e que se mantém de forma especial pela proclamação da sua palavra, pelo sacrifício da Santa Missa, depende de nós, não depende de outros. Logo que cheguei aqui, constatei que muita gente ainda pensa que nós vivemos na igreja no antigo regime do padroado do tempo do Império, em que o imperador mandava um dinheirinho para manter as paróquias. Não, as paróquias são mantidas com o auxílio dos seus fiéis. Se não tem fiéis, não tem paróquia. A manutenção dos serviços na casa de Deus são mantidos pelos fiéis. Não nos vêm recursos de nenhum lugar. Pelo contrário, são muitas as mãos que nos pedem os nossos poucos recursos. Portanto, esta fé que tem obras, ela deve se traduzir em obras. Eu louvo a Deus de todo o coração que nestes 8 anos que aqui estou vendo o reviver, por exemplo, do apostolado da oração, que já nos seus primeiros dias tem se mostrado um grupo de fé com obras, de fé com obras. Todas essas 3 noites que nós celebramos aqui, todos eles estiveram envolvidos na confecção e venda de coisas para quê? Para a manutenção da paróquia, porque nossa paróquia não se mantém. E pelo menos 90% do que já foi feito na nossa obra, que está parada, foi feito com recursos de outros irmãos nossos, de outros lugares. E nós vemos isso. Podemos medir, sempre digo, como diziam os santos, podemos medir a fé de um povo, a fé verdadeira que se traduz em obra, em 2 lugares. Um é como nós tratamos os nossos cemitérios, os nossos túmulos dos nossos entes queridos. Cremos ou não cremos que ali estão seus corpos adormecidos esperando a ressurreição? Amamos tanto aquele corpo e deixamos a sua morada ali apodrecendo. Outra, dizemos que amamos a Deus e que vamos de vez em quando à igreja, e a igreja caindo, e nós olhando para o teto furado, pingando na nossa cabeça e dizendo, alguém tem que fazer algo. Vejam como a fé que se traduz em obras é algo muito simples. Às vezes nós não temos a coragem de traduzir a nossa fé em obras. Às vezes não temos a coragem, porque fomos criados num ambiente em que ganhamos tudo pronto e achamos que os outros nos devem algo. Ninguém nos deve algo. Nós é que devemos a Deus e aos outros. Portanto, a conversão passa, como nos disse o Papa Francisco no início do seu pontificado, a conversão também passa pelo bolso. Eu não posso dizer que me converti, mas o meu bolso é meu, para as minhas alegrias, para os meus prazeres e para as minhas coisas. Quando São Lucas narra a vida das primeiras comunidades da igreja, diz: eles tinham tudo em comum e nada faltava a alguém. Este é o modelo que nós buscamos. E para isso muitas vezes devemos pedir ao Senhor que nos converta para uma fé prática. A fé não pode ser um ambiente íntimo, interno, para eu viver. A fé se vive em comunidade. A fé se exercita, cresce no amor comum. Quando nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a seus discípulos qual é a sua missão, quando ele esclarece de forma bem clara que ele veio ao mundo para sofrer, ser rejeitado, ser crucificado, morrer na cruz por nós e ressuscitar, não foi Pedro certamente o primeiro a dizer: não, Senhor, o Senhor não vai ir a Jerusalém para passar por tudo isso. Muitos discípulos abandonaram o Senhor. Muitos o abandonaram porque disseram:
Quem é este que nós dizemos que é o Messias, que é o Filho de Deus, que é o ungido? E como é que ele vai passar por tudo isso? Ele veio para instaurar o reino de Israel, e quando ele instaurar o reino de Israel, nós que somos os seus prediletos, também vamos governar. Vejam aqui, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós agimos desta forma. Eu com Cristo sou vencedor. Nós ouvimos diariamente isso. Nós ouvimos diariamente isso de gente que nem sabe quem é Cristo e não tem fé alguma. E nós ouvimos também muitas vezes uma frase que se encontra desde o aparabarro do caminhão aos Instagrams da vida: Deus no comando. Podemos ter certeza que quem lança esses slogans assim públicos não conhece a Deus e não vive. Porque se Deus realmente estiver no comando de nossa vida, se deixarmos Ele comandar, então nós vamos procurar viver como Ele quer que nós vivamos. Se com Deus somos vencedores, São Paulo nos atalha para nos corrigir e diz: com Deus nós somos mais que vencedores. Mas atenção, é com Deus, não é usando de Deus. Quando o Senhor anuncia que deve sofrer tudo isso, e que nem os sumos sacerdotes, os anciãos do povo e os doutores da lei vão reconhecê-lo como Messias, como o ungido de Deus, quando ele anuncia que deve ser morto por uma morte terrível e ressuscitar 3 dias depois, Pedro, sempre falando em nome de todos, vai dizer: Senhor, que tal não te aconteça. Senhor, então nós não vamos a Jerusalém, porque Jesus estava dizendo: eu devo ir a Jerusalém para sofrer tudo isso. E então, o Senhor aqui, assim como escolheu Pedro para ser o chefe de sua igreja, assim como o escolheu para ser fundamento de sua igreja, vai xingá-lo com o pior xingamento possível. Vai chamá-lo de Satanás. Quem é Satanás? Satanás significa adversário, aquele que se coloca contra os planos de Deus. Então, nós podemos também pensar quantas vezes nós também não agimos na nossa vida quando Deus quer mudar, quantas vezes nós não agimos como senhores e senhoras satanases. Quantas vezes no mundo nós encontramos os satanases procurando destruir a igreja, procurando destruir a família, procurando destruir tudo que há de santo e belo feito por Deus. E este xingamento que o Senhor faz a Pedro, chamando-o de Satanás e adversário, vai complementar dizendo: tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Vejam que triste ouvir isso. Nós homens não pensamos como Deus, nós pensamos em nós mesmos e não fazer o plano de Deus. Outra frase, quase um slogan que se ouve muitas vezes, em toda parte, é pessoas dizendo: Deus tem um plano para a tua vida. Ora, mas isso é óbvio. Isso é tão óbvio quanto que o sol ilumina o dia. É óbvio que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. A pergunta é: e nós vamos assumir este plano? Nós vamos fazer as obras para viver este plano? Nós vamos pedir o discernimento de Deus para conhecer o seu plano em nossa vida? Ou novamente nós estamos usando o nome de Deus em vão? Por isso o Senhor diz que a forma de crescermos neste conhecimento do plano de Deus em nossa vida, de vivermos mais intimamente com Ele, é apenas uma forma. E essa forma ou fórmula é: renuncie-se a si mesmo. Ou seja, deixe de parte, coloque de lado os teus planos particulares. Renuncie-te a ti mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Notemos isso. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Não seguir as modas, não seguir os costumes corruptos deste mundo, não seguir com a desculpa de que eu faço porque todo mundo faz. Para isso precisamos pedir o discernimento do Senhor.
em muitos pontos de nossa vida, a começar por como viver a nossa fé de modo prático. Porque quando formos apresentados diante do Senhor no dia do nosso julgamento, quais são os critérios que o Senhor vai utilizar? Estão também lá bem claros no seu Evangelho. São obras práticas, não são obras teóricas, não são fechar os olhinhos e tremer a face e dizer que ama a Deus. Não são mãos erguidas, nem pulos, nem saltitos pela igreja. São obras práticas. Dar de comer a quem tem fome, educar o ignorante na fé e tantas outras. O Senhor nos pede que a nossa fé se traduza em obras, para que não sejamos acusados de termos uma fé morta, mas uma fé viva. Para complementar, é por isto que o Senhor nos diz no seu Evangelho: aquele que vive em mim, aquele que me recebe em sua vida, deste brotarão rios de água viva. Aquele que recebeu o Senhor no seu batismo, mas não colocou a sua fé de modo prático, não produziu obras, não é rios de água viva, é água estagnada e fedorenta, água podre. Peçamos ao Senhor essa graça da nossa conversão. Conversão essa que passa por todos os setores de nossa vida, por todos os pontos do nosso existir, para que a nossa existência seja para Deus e diante dos homens louvor, honra e glória ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.